Pensei comigo mesmo: guardarei meus caminhos para não pecar com minha língua, protegerei minha boca como uma mordaça enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei em silêncio como se fosse mudo, calei-me, mesmo no tocante ao bem, mas a minha dor se agravou. Meu coração ardia dentro de mim, e enquanto eu meditava, queimava um fogo. Então com a minha língua dizia: ó Senhor, mostra-me meu destino, e quantos dias viverei, para que eu saiba como sou frágil. Desce aos meus dias o comprimento de alguns palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Na verdade, todo homem vive como a sombra, inquieta-se e ajunta riquezas em vão, e não sabe quem ficará com elas. Agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim alvo de zombaria do insensato. Estou mudo, não abro a boca por causa do que Tu fizeste. Retira de mim o Teu flagelo, desfaleço pelo golpe da Tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa do pecado, destróis como traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é apenas um sopro. Senhor, ouve minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. Não te cales diante das minhas lágrimas, porque sou para contigo como estrangeiro, um peregrino como todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar, para que eu me alegre antes que eu vá e deixe de existir. Oremos. Senhor, maravilhosa é a Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos deu a Tua palavra e Tu se revelas através dela. Mas quão incapazes somos de ouvir as Tuas verdades, às vezes duras. Nos capacita agora, pela obra do Teu Espírito, quebrando, ó Pai, os nossos corações, para que possamos verdadeiramente entender a Tua verdade, sem máscaras, sem camuflagens, apenas a Tua verdade em nossos corações. É isso que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Completamos hoje e seguimos hoje na série que retornamos domingo passado, a série sobre esses salmos tão difíceis de ler, esses salmos que são tão complicados, que são cheios e construídos em um contexto onde parece que essa oração, ela vai simplesmente passar a linha, ela vai ultrapassar a linha, ela vai avançar. É como se a gente estivesse lendo esses salmos, essas orações, essas músicas, essas poesias, e simplesmente estivéssemos em um momento de tensão onde nós pensamos: será que ele não passou a linha? Será que ele não ultrapassou? Será que ele não foi além do que podia falar? Será que ele não avançou o sinal? Esse é um daqueles salmos. Esse salmo, ele traz uma sensação bastante intrigante. Ele traz o salmista, ele mostra um sentimento, ele mostra uma sensação que não parece ser a sensação que experimentamos na presença do Senhor. Imagine você, já imaginou, se você tivesse alguém te observando em qualquer lugar que você fosse? Imagine, olhos sobre você, absolutamente em todos os lugares onde você poderia estar, os olhos estariam sobre você. É como aqueles que observam a Mona Lisa, né? Então, diz que quando você observa a Mona Lisa, não importa onde você se posicione, ali no salão onde ela fica localizada, é um quadro desse tamanhinho, mas não importa onde você se posicione, diz que em qualquer lugar ela dirige um olhar a você. Mas não somente isso, não apenas esses olhos estão posicionados em você, não apenas esse olhar te persegue, mas é como se esse olhar julgasse cada um dos seus atos. É como se esse que estivesse te olhando, estivesse com um caderninho de anotações,
onde qualquer mínimo deslize que você simplesmente dá, ele anota, e aquilo vai acrescentando na sua conta, e aquele olhar vai te julgando, todo momento, a cada erro, não existe como escapar para qualquer lugar que eu vá, esse olhar me persegue e ele me julga. Ou pelo menos essa é a sensação que você tem. Uma coisa que trabalhamos no sermão passado e que vimos que está presente também nesse texto é a ideia do peregrino, é a ideia de viver como um peregrino. É fato que nós nos esquecemos, mas vivemos aqui como peregrinos. A nossa vida passa diante dos nossos olhos todos os dias. A juventude tão valorizada nos dias de hoje, a inovação tão valorizada nos dias de hoje, se esvai todos os dias diante dos nossos olhos. E aí surgem aqueles discursos bem interessantes, né? A idade é só um número. Se é só um número que conta bastante. Porque eu estou com 32 e eu não consigo mais fazer as mesmas coisas que eu fazia com 18. Imagine quando eu estiver lá para os meus 60, 70 anos. Então, as pessoas dizem, olha, não importa a sua idade, importa é como você se sente. Isso me parece um pouco estranho. Esses discursos me soam um pouco estranhos, e de fato são. Porque o que esses discursos tentam fazer é simplesmente camuflar aquilo que é inevitável, aquilo que alcançará todos os homens. Tentam camuflar a vida que se esvai diante dos nossos olhos, a juventude que vai se perdendo. Tentam camuflar aquele último obstáculo que todos enfrentarão, regenerados ou não regenerados, todos nessa vida enfrentarão o último obstáculo, que é a morte. E eu não sei se é a notícia que você queria ouvir essa noite, mas todos os dias você se aproxima dela. Todos os dias nós nos aproximamos dela. Não importa o quão jovem você seja, não importa. Todos os dias a nossa vida está diante dos nossos olhos e ela passa diante dos nossos olhos. Agora imagine que vivendo essa vida tão rápida, tão passageira, que uma hora está e outra hora não. Uma hora estamos presentes e outra hora não mais existimos. Imagine que uma vida tão rápida, tão frágil, possa ser vivida inteiramente diante de um inquiridor. Como se durante toda a nossa vida estivéssemos simplesmente sentados no banco de um tribunal, na presença de um juiz solene, e não só um juiz qualquer, mas um juiz que tem o poder de a qualquer momento selar o nosso destino. Esse parece ser o sentimento do grande rei Davi nesse salmo. No salmo anterior, no salmo 38, vimos o salmista apresentando uma dança entre aquele que ele julga ser o sofrimento merecido, e ele identifica esse sofrimento merecido como fruto do seu próprio pecado, da sua iniquidade, e identifica isso sabiamente. E também, dentro desse contexto, vimos aquele que ele julga serem sofrimentos imerecidos, as acusações caluniosas que ele recebeu dos seus inimigos. Mas embora vejamos o salmista lamentando no Salmo 38, ele lamenta pelo seu corpo, ele lamenta pela sua carne, ele lamenta pela sua carne que apodrece, pelo seu pecado que apodrece a sua carne. Mas ainda assim, parece que no Salmo 38, vemos um salmista mais vigoroso, mais cheio de energia, do que esse salmista que vemos aqui no Salmo 39. Parece que, embora aquele salmista do Salmo 38 lamente duramente sobre o sofrimento que tem enfrentado, parece que ele ainda possui mais esperança de que aquele sofrimento passará rapidamente, de que Deus curará suas feridas. Ele lamenta pelo seu corpo. Como é fácil lamentarmos por aquilo que é material, por aquilo que está no nosso corpo, por aquilo que podemos ver, por aquilo que podemos tocar,
Como é fácil aceitar o sofrimento, mas o sofrimento que vemos, o sofrimento que nos dá um choque de realidade, uma doença que está em nosso corpo, que não existe como negar. Mas o Salmo 39 não é sobre isso. O Salmo 39 é sobre outra doença. O Salmo 39 é sobre outra desordem. O Salmo 39 é sobre a doença do coração. Quando temos uma doença em nossa carne, podemos nos medicar, podemos ter esperanças através de remédios, de qualquer outra coisa. Mas como medicar uma doença do coração? Como medicar uma doença que invade a nossa mente? Como medicar uma doença que nos consome completamente? Não podemos ver, não podemos pegar, parece que não é real, mas ainda assim a sentimos. Esse é o contexto desse salmo. Esse é o contexto. É quando a nossa dor não é tão clara para aqueles que nos cercam. Quando a nossa dor não é tão evidente para aqueles que estão à nossa volta. Quando aqueles que estão à nossa volta olham para nós simplesmente imaginando que estamos bem, que está tudo certo, mas por dentro, estamos sendo consumidos. Por dentro, estamos sofrendo terrivelmente. Como lidamos com o medo, quando o medo toma conta dos nossos corações? Como lidamos com as dúvidas e com o medo também diante da efemeridade da vida, diante dessa vida passageira, diante da nossa impotência? A nossa impotência de controlar o nosso próprio destino, a nossa impotência de planejar os nossos dias. Eu espero que esse salmo nos ajude a encontrar algumas dessas respostas. Se não completamente, que nos ajude a encontrar algumas direções que podem nos ajudar nesses momentos. Para isso, dividiremos esse salmo em 4 partes. Esse salmo será dividido em 4 partes. Primeiro, os versículos 1 a 3, vemos o silêncio do rei. Então, primeira parte, dos versículos 1 a 3, vemos o silêncio do rei. Na segunda parte, dos versículos 4 a 6, vemos a sabedoria do rei. Então, versículos 1 a 3, o silêncio do rei. Versículos 4 a 6, a sabedoria do rei. Nos versículos 7 a 11, constrói a nossa terceira parte, que é o rei diante de Deus. Então, versículos 1 a 3, o silêncio do rei. Versículos 4 a 6, a sabedoria do rei. Versículos 7 a 11, o rei diante de Deus. E fechamos na quarta parte, com os versículos 12 e 13, com o clamor do rei. Então, 4 partes, 1 a 3, o silêncio do rei. 4 a 6, a sabedoria do rei. 7 a 11, o rei diante de Deus. E versículos 12 e 13, o clamor do rei. O versículo 1 desse salmo, ele começa da seguinte forma: pensei comigo mesmo. Então, a primeira coisa que nós identificamos nesse salmo é que o salmista não está se dirigindo a Deus, o salmista não está se dirigindo àqueles que o cercam, mas o salmista diz claramente: pensei comigo mesmo, ou falei de mim para mim mesmo, ou pensei de mim para mim mesmo. Então, é um ato que ele mesmo decide, que ele mesmo fala para ele, não envolve terceiros, não envolve Deus, não envolve ninguém que o cerque. Pensei comigo mesmo, guardarei meus caminhos para não pecar com minha língua, protegerei minha boca com a mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Parece que nesse início vemos um salmista confuso, vemos aquele salmista que não sabe o que fazer diante do sofrimento.
O salmista que não mais encontra respostas para o sofrimento que o alcançou. Parece que esse salmista, confuso, não mais tem energia para procurar respostas, para clamar por respostas. Parece que o salmista, mais uma vez, similar ao que aconteceu no 38, no Salmo 38, o salmista chegou ao seu limite. Essa é uma daquelas situações, como tantas outras que enfrentamos, situações limite, onde simplesmente parece que a nossa energia foi embora, onde parece que não encontramos mais respostas, onde parece que realmente agora o que nos resta é desistir. É procurar um lugar para nunca mais levantar. Nós não temos o contexto exato desse salmo, mas o contexto do final desse livro 1, que vai se encerrar lá no capítulo 41, no Salmo 41, parece que Davi aqui está em sua velhice, e parece que agora ele está diante desse último inimigo, ele está diante do último obstáculo. Parece que Davi agora está diante da morte. E diante da morte, ele se vê cercado pela presença de ímpios. Ele se vê cercado por aqueles que usavam da fraqueza do rei para zombar do próprio Deus, que usavam da fraqueza de Davi, da fragilidade de Davi, para zombar de Deus. Então Davi diz, me manterei calado. E a ideia de Davi, a vontade de Davi é não oferecer mais elementos para que aqueles ímpios que o cercavam zombassem de Deus. Davi escolhe um caminho diante do sofrimento, de se calar. Davi escolhe um caminho diante de um sofrimento tão duro que ele enfrentava, de uma prova tão difícil. Ele escolhe o caminho do silêncio e de passar por tudo sozinho. Nós fazemos isso constantemente, meus irmãos. Nos calamos constantemente em nosso sofrimento. Achamos constantemente que o silêncio é o melhor caminho para passarmos pelas dificuldades que tantas vezes nos alcançam, tantas coisas que nos alcançam, e optamos justamente pelo silêncio. É como se imaginássemos que a melhor forma de nos livrar de um problema seria ficando quieto. Deixa eu ficar quieto. Quem sabe o problema não vai embora. Quem sabe, se eu ficar bem em silêncio, o problema não esquece de mim. Quem sabe, se eu não falar mais nada, alguma pessoa passe perto de mim e leve meu problema embora. Experimenta fazer isso com as suas contas do mês, para ver se funciona. Fica bem quietinho, deixa elas lá, para ver se elas vão embora. Deixa elas lá para ver se alguém vai levar para vocês. Quantas vezes, meus irmãos, o nosso silêncio revela o nosso próprio orgulho, revela o nosso egocentrismo. Parece que tememos pelo que os outros acharão das nossas dificuldades. Temos medo do que os outros acharão quando revelarmos que estamos sofrendo. É como se tivesse a humanidade dividida em duas categorias de pessoas, aqueles que sofrem e aqueles que não sofrem. Então, se eu revelar para alguém que eu estou sofrendo, talvez essa pessoa se surpreenda, porque ela não sabe o que é sofrimento. Nós fazemos isso não apenas com ímpios, não nos calamos apenas diante de ímpios, como é o caso do salmista, mas nos calamos diante dos nossos irmãos, diante daqueles que temos um pacto na membresia dessa igreja, nos calamos os nossos sofrimentos, não somos sinceros com os nossos irmãos e revelamos o nosso orgulho, a nossa presunção, o nosso desejo de controle, o nosso desejo de resolver todas as coisas pelas nossas forças, o nosso orgulho de não pedir por ajuda. É como aqueles que simplesmente acham que não precisam de ninguém para passar pelo sofrimento e aí esperam calados. Mas quando eles têm sucesso, aí o silêncio é quebrado.
porque eu preciso agora contar a minha vitória. E eu faço isso porque eu sou altruísta. Eu faço isso porque eu sou humilde. Eu não contei o meu sofrimento, mas eu vou contar a minha vitória. Se você é esse tipo de crente, ou se você se julga esse tipo de super crente, eu aconselharia você fortemente a plantar uma outra igreja. Eu posso dizer com segurança que essa igreja não é uma igreja para você. Se você é aquele que acha que diante do sofrimento vai resolver todas as coisas com as suas próprias mãos, com a sua própria força, com seu próprio desejo, com sua própria força de vontade, olhando para o espelho dizendo, eu sou um vencedor, e aí você vai e vence. Eu posso dizer com segurança que essa igreja não é uma igreja para você. A verdadeira igreja de Cristo é uma igreja onde aprendemos a servir os nossos irmãos pelas nossas fraquezas, onde aprendemos a servir uns aos outros em nossas fraquezas, em nossas deficiências que servimos uns aos outros. Não é como se as nossas fraquezas simplesmente colocassem em xeque o poder e a bondade de Deus. Não é como se as nossas fraquezas colocassem em xeque a providência do Deus soberano, mas é pelas nossas fraquezas que temos a mais rica oportunidade de experimentar a providência, de experimentar o amor, de experimentar a graça, de experimentar as misericórdias que se renovam. Caminhamos para os versículos 2 e 3, que concluem a nossa primeira parte do silêncio do rei. Então, no versículo 2 ele diz, fiquei em silêncio como se fosse mudo, calei-me, mesmo no tocante ao bem, mas a minha dor se agravou. Esse versículo, ele mostra o resultado do silêncio, o resultado daquela ideia do salmista, no primeiro versículo, da brilhante ideia do salmista de se manter em silêncio. Esse versículo 2 mostra o resultado. O versículo 2 diz que a dor se agravou. A pior coisa, meus irmãos, é imaginarmos que diante de um sofrimento, diante daquilo que nos aflige, podemos encontrar respostas dentro de nós mesmos. A pior coisa que podemos fazer diante do sofrimento é nos voltar para nós, é buscar respostas em nosso coração, é buscar respostas nos nossos desejos. A pior coisa, a pior decisão que podemos ter é essa. Quando alcançados pelo sofrimento, tudo o que encontramos dentro do nosso coração é um vazio. É um vazio que nos leva muitas vezes ao desespero. É um vazio que encontramos dentro de nós, quando alcançados pelo sofrimento, é solidão, é desespero, é desamparo. Tomamos o caminho completamente errado da introspecção. Não estou dizendo que na vida cristã não tenha lugar para a introspecção, existe, obviamente. Mas diante do sofrimento, o que nós precisamos fazer com urgência é pedir ajuda. O que nós precisamos fazer com urgência é olhar para os nossos irmãos e nos deixar ser ajudados pela graça de Deus através do seu corpo. No versículo 3, vemos o momento onde parece que o salmista descobre o seu equívoco. Parece que ele descobre que está errado. Então ele diz, meu coração ardia dentro de mim, enquanto eu meditava, queimava um fogo, então a minha língua dizia. Então parece que do versículo 1, do momento do silêncio, para o versículo 2, quando a dor se agravou, parece que no versículo 3
temos um crescimento desse desespero, um crescimento dessa ansiedade. Temos aqui um salmista vencido pelo desespero, um salmista que não consegue mais manter o silêncio do seu sofrimento, um salmista que na escolha do silêncio apenas fez com que os ecos do sofrimento fossem ouvidos em seu coração. E agora esse salmista não pode mais ficar calado, ele não pode mais permanecer em silêncio. E aí ele diz, a minha língua falou, então comecei a falar. É o que o salmista diz aqui. É a ansiedade que faz com que o salmista agora expresse abertamente a sua dor. Imaginem, desenhem a imagem que temos aqui dos versículos 1 a 3. Imaginem aquele silêncio constrangedor. Alguém já passou, aquele silêncio de elevador, né? De elevador também é horrível. Você entra no elevador e a pessoa entra. Boa tarde, boa tarde. E aí você vai para o 15º andar. Está chovendo, né? Está fazendo sol. Está frio hoje. Então, passamos por aqueles momentos onde parece que experimentamos um silêncio constrangedor. Então parece que Davi estava em um momento tão terrível de silêncio, porque quando ele escolheu não revelar a sua dor, quando ele resolveu não falar sobre o seu sofrimento, Deus se calou diante dele. O silêncio de Deus também estava presente. Coisa terrível, meus irmãos, é o silêncio de Deus. Quando Davi se calou, Deus também se calou. Então, diante desse constrangimento, dessa dor, desse silêncio, desse agravamento da sua dor por esse silêncio, a ansiedade crescente, a tensão subindo, sem que nenhuma palavra seja dita, até o momento de simplesmente uma erupção. E essa é a segunda parte do nosso salmo. Então, na primeira parte, temos aquele salmista que escolhe o silêncio, mas esse silêncio agrava a sua dor, aumenta a sua ansiedade, então ele se põe a falar, e o que ele fala é a segunda parte do nosso sermão, que é a parte que chamamos de sabedoria do rei, entre os versículos 4 e versículo 6. O versículo 4 diz o seguinte: ó Senhor, mostra-me meu destino, e quantos dias viverei, para que eu saiba como sou frágil. Quando o salmista quebra o silêncio, ele quebra com um desabafo e uma solicitação bastante estranha. Ele pede, mostra-me o meu destino. O que o salmista está pedindo não é simplesmente para que Deus diga, olha, você vai viver mais 10 anos e vai morrer da seguinte forma. Não é esse o anseio do salmista. Tão menos o anseio do salmista é que Deus explique para ele sobre a efemeridade da vida, porque ele está experimentando isso, ele está consciente disso. É um salmista que já sabe disso. O que ele está dizendo é, Senhor, me diz quando o meu sofrimento vai cessar. Meu Deus, me revela quanto tempo mais eu terei que sofrer. Me mostra quanto mais eu terei que suportar. Esse argumento, essa fala do salmista, não é simplesmente uma fala fruto de uma impaciência. Não é alguma coisa do tipo, Senhor, mostra-me logo os dias que eu vou viver. Mostra-me logo, por que está escondendo o jogo aí? Mostra logo o tempo que eu vou viver. Não é fruto de uma impaciência, mas é fruto da dor constante. Essa frase do salmista é fruto do seu sofrimento, é fruto da sua dor. Davi não está preocupado se a sua solicitação faz sentido ou não. Davi não espera que a sua solicitação seja atendida. Ele simplesmente desabafa.
Sabe, aquelas pessoas que ficam em silêncio e você diz, poxa, como aquela pessoa é calma. E ela está em silêncio, é tão quietinha, ela é tão simpática. E a pessoa diz, olha, ela é um amor, ela é uma calma. Mas experimenta ver essa pessoa brava. Experimenta ver ela sair realmente, quebrar o silêncio e simplesmente desabafar e falar tudo o que ela tem para falar. É isso que o salmista está fazendo. Ele não está preocupado se faz sentido ou não, mas ele está preocupado em desabafar, em derramar a sua tristeza diante de Deus, em mostrar a dor pela sua própria mortalidade, pela sua carne que está se estragando, pela sua vida que está indo, a sua fragilidade. Saber o tempo da nossa vida em nada compensaria a nossa fragilidade, em nada diminuiria a nossa fragilidade. O salmista, saber o tempo que ele sofreria, em nada diminuiria o sofrimento que ele estava passando. Em nada mudaria a dor do salmista. Mas temos aqui um homem vencido pelo desespero, vencido pela sua dor, e olhando para a sua dor, mergulha em uma reflexão sobre a transitoriedade da vida. E essa reflexão continua nos versículos 5 a 6. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Na verdade, todo homem vive como uma sombra, inquieta-se e ajunta riquezas e vão, e não sabe quem ficará com elas. A reflexão sobre a transitoriedade da vida, a reflexão sapiencial que o salmista traz para o meio do seu lamento, a profundidade dessa reflexão é aumentada quando comparamos a nossa natureza com a natureza do Deus Criador. Podemos refletir sobre a transitoriedade da vida sem usar Deus como comparação, mas quando olhamos para Deus, quando olhamos para a natureza de Deus, essa distância aumenta. Parece que essa dor aumenta. E vemos esse mesmo tipo de linguagem, esse mesmo tipo de argumento, esse mesmo tipo de dor, de sofrimento, em vários momentos através do livro de Jó. Vemos em Jó no capítulo 7, vemos em Jó no capítulo 10, que lemos a semana passada e essa semana. Vemos em Jó também no capítulo 14. A ideia da transitoriedade da vida, da brevidade da vida. Vemos uma distinção absoluta entre naturezas, mas diferente de Jó, que diante desse abismo em natureza, diante do abismo entre naturezas, entre a nossa natureza pecaminosa e a natureza do Deus Criador, simplesmente aponta para Deus dizendo, acaso tu sabes o que é padecer? Diferente de Jó, Davi parece fazer uma aterrissagem mais sóbria. Ele fala no versículo 6, na verdade, todo homem vive como uma sombra, inquieta-se e ajunta riquezas em vão, e não sabe quem ficará com elas. Enquanto Jó usa a reflexão sobre a brevidade da vida e a distinção entre as naturezas do homem e a natureza de Deus, para olhando para a natureza de Deus, dizer que Deus não sabe o que é padecer. O salmista usa essa reflexão, a mesma reflexão, para olhar para a sua própria natureza. E olhando para a sua própria natureza, ele enxerga toda a nossa vaidade,
Ele enxerga toda a nossa sede de poder. Ele enxerga toda a nossa sede de controle. Mas a conclusão que o salmista chega é que toda firmeza é ilusória. Todo controle que imaginamos ter é simplesmente falso. Somos como sombras. Tudo o que fazemos, toda a nossa inquietação, tudo o que produzimos é inútil. Toda sede de fazer algo grandioso, de deixar a sua marca no mundo, é vã. Não serve de nada. Você não é especial. Você é absolutamente ordinário, comum. Você não é especial. Você não é o centro. Aquilo que produzimos pelas nossas forças, aquilo que produzimos pelas nossas mãos, não é tão importante quanto imaginamos. Somos peregrinos. Somos como sombras. A pergunta que fica diante, e essa é sempre a pergunta que fica quando nos deparamos com a morte, quando perdemos alguém muito próximo, quando experimentamos a perda de um ente querido, ou experimentamos a perda de um pai, de uma mãe, ou a dor da perda de um filho. A pergunta que fica quando estamos face a esses obstáculos é sempre: como temos vivido as nossas vidas? Como você tem vivido a sua vida? O que tem tomado a sua mente? O que tem movido as suas emoções? O que tem movido o seu desejo? Muitos têm vivido com sua mentezinha apegada às suas coisinhas, vivido com a mente pequena, vivido com a mentalidade desse mundo, ajuntando riquezas, ajuntando tesouros, desejosos de serem lembrados. Como você tem vivido? Tem vivido para que você seja lembrado, ou tem vivido para que Cristo seja lembrado através de você? Tem vivido para que os seus desejos sejam aqui consumados, ou para que os desejos de Cristo na sua vida sejam de uma vez por todas consumados? O que tem movido a sua mente é a mentalidade do peregrino? Ou é simplesmente a mentalidade do apego às suas coisinhas? Dois caminhos podem ser tomados após reflexões como essa. Dois caminhos podem ser tomados quando nos deparamos com a mais pura e dura realidade de que nós somos como uma sombra. Podemos simplesmente nos entregar ao desespero. Podemos simplesmente, diante dessas conclusões, diante dessas reflexões, nos entregar ao desespero, chegando à conclusão que vivemos uma vida sem sentido. Essa vida não tem sentido. Nós vivemos, ajuntamos, e é verdade, tudo isso é vaidade, então não existe sentido. Ninguém vai lembrar de mim. Podemos chegar a essa conclusão e sermos consumidos então pelo desespero final. Podemos olhar para o fardo que carregamos e entender que tudo o que fazemos é inútil para aliviar a nossa dor, para aliviar o nosso desespero, como na verdade é.
O segundo caminho é o que temos nesse salmo. As nossas obras são inúteis. O que produzimos pode ser descartado sem nenhum prejuízo, mas o nosso sofrimento jamais será inútil se estivermos conscientes de que o nosso sofrimento não se passa diante dos olhos de um carrasco. Não se passa diante de um juiz que está ali simplesmente para julgar e para condenar você. Mas o nosso sofrimento se passa antes de tudo diante de Deus, diante do soberano. É diante do eu sou que estamos. O nosso sofrimento, ele pode ser uma fonte escura de sofrimento, mas pode ser uma fonte extremamente iluminada e rica, nos conduzindo a Deus, nos conduzindo à verdadeira dependência. A consciência da nossa existência, marcada pela morte, aponta para a necessidade de uma redenção definitiva, uma que finalmente possa vencer o obstáculo final, uma redenção que não mais se assustará diante da morte, não mais se assustará diante do obstáculo final, porque essa redenção, ela venceu a morte. Perder as esperanças em nós mesmos é o único caminho para sermos salvos. É quando perdemos a esperança em nós mesmos. É quando perdemos as esperanças de encontrarmos respostas em nós mesmos. É quando perdemos a esperança de que a nossa própria força vai ser suficiente, de que eu mesmo dou conta. É quando estamos desesperançosos de nós que encontramos o único elemento, a única coisa que pode nos fornecer verdadeira esperança. E aí chegamos ao versículo 7, que abre a nossa terceira parte, dos versículos 7 a 11, que chamamos de o rei diante de Deus. Depois de toda essa reflexão sobre a transitoriedade da vida, de toda essa reflexão extremamente dura, o que vem a seguir é um clamor de esperança. O versículo 7 diz: agora, Senhor, o que eu espero, minha esperança está em Ti. É quando perdemos a esperança em nós mesmos que encontramos a esperança em Deus. É desesperançosos de nós que somos resgatados pela esperança da redenção definitiva, pela esperança daquele que venceu a morte. Os versículos 8 a 11. Após essa clareza renovada, vemos um salmista bastante confuso nos primeiros versículos, e parece que toda essa reflexão sobre a transitoriedade, sobre a morte, sobre o último inimigo, tudo isso que ele refletiu e que discutimos e que lemos aqui, levou a ele a uma clareza renovada. Então ele diz nos versículos 8 a 11, livra-me de todas as minhas transgressões. Então a primeira coisa, após essa confiança renovada em Deus, essa confiança renovada no eu sou, não é simplesmente o rei dizer: Senhor, livra-me da morte, ou Senhor, livra-me da dor, ou Senhor, livra-me do meu sofrimento. Não, mas o primeiro clamor do salmista é: livra-me das minhas transgressões, livra-me das minhas iniquidades, livra-me dos meus pecados. O tema que estava presente também no Salmo 38, e que unifica o 38 e o 39, é a confissão do pecado, é o nexo pecado-sofrimento. Erramos
quando olhamos para o nosso sofrimento e não olhamos para o nosso pecado. Erramos quando olhamos para a nossa dor e não olhamos para as nossas iniquidades. Após declarar sua esperança em Deus, o clamor do salmista é dirigido a Deus para que o Senhor o livre das suas iniquidades. Quantas vezes, meus irmãos, temos orado pelas circunstâncias? Quantas vezes temos orado pelos sofrimentos que nos atingem e temos esquecido de clamar por perdão pelos nossos pecados? Quantas vezes nos colocamos diante de Deus simplesmente para confessar a nossa miséria, para confessar os nossos pecados? Quantas vezes você tem chorado pelo seu pecado? O Salmo segue e diz: não faças de mim alvo de zombaria do insensato. Estou mudo, não abra a boca por causa do que tu fizeste. De novo, vemos no versículo 9 um salmista que retorna ao silêncio, mas não o silêncio como proposto no versículo 1, mas agora esse é um silêncio de submissão. Esse é um silêncio daquele que reconhece que diante de Deus nada tem a ser dito, nada tem a dizer, nada tem a acrescentar. O que poderemos nós dizer diante de Deus? O salmista retorna ao silêncio, um silêncio de submissão, aquilo que agora sim ele diz, aquilo que tu tens feito. Versículo 10, retira de mim o teu flagelo, desfaleço pelo golpe da tua mão, quando castigas o homem com repreensões por causa do pecado, destróis como traço o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é apenas um sopro. A justiça de Deus está constantemente presente, meus irmãos. A justiça de Deus, ela não é apenas demonstrada quando um raio cai do céu, ou quando chove fogo e de repente vemos sinais, ou um raio que cai do céu e mata um ímpio, principalmente aquele que não gostamos. A justiça de Deus não é revelada nessas coisas, mas a justiça de Deus é revelada a todo momento. Ela é constante, seja você consciente ou não, saiba você ou não, mas a justiça de Deus está presente a todo momento. O julgamento de Deus está presente a todo momento. Na verdade, versículo 11, todo homem é apenas um sopro. E caminhamos para o versículo 12. O versículo que abre a nossa última parte. Duas partes importantes nesse versículo. Primeiro ele diz: Senhor, ouve a minha oração e inclina os meus ouvidos ao meu clamor. E aí ele diz, e essa é a primeira parte: não te cales diante das minhas lágrimas. Não te cales diante das minhas lágrimas. O Altke, no seu comentário a esse salmo, ele lembra um ditado rabínico, ao discorrer sobre esse versículo, que diz assim: há 3 tipos de súplica, cada uma superior à outra: oração, clamor e lágrimas. A oração é feita em silêncio, o clamor com a voz alta, mas as lágrimas superam tudo. Não há porta pela qual as lágrimas não passem, e os portões de lágrimas jamais estarão trancados. Meus irmãos, Deus não é indiferente às nossas lágrimas. Deus não é indiferente à nossa dor. Deus não está calado diante do nosso sofrimento. O salmista clama
por uma audiência com Todo-Poderoso, com o Senhor Criador, e diz: não te cale diante das minhas lágrimas. Deus não está calado diante das nossas lágrimas. O nosso sofrimento não é inútil. Aquilo que fazemos é inútil, mas o nosso sofrimento é aquela dor de nos transformarmos em um novo ser. O nosso sofrimento é a dor de sermos transformados pela maravilhosa obra de Deus, não em um ser melhor, não em um homem melhorado, não em um ser com um upgrade, que evoluiu, não, mas em um ser completamente diferente. O nosso sofrimento não é inútil. O nosso sofrimento é o que nos molda a imagem de Cristo. Na segunda parte importante, nesse versículo 12, ele diz: não te cales diante das minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estrangeiro, um peregrino, como todos os meus pais. Davi, novamente, lembra aquela mesma metáfora, aquela mesma ilustração que vimos no Salmo 38, aquela ilustração do peregrino. O peregrino é aquele que caminha por uma terra que não é sua. Ele constrói a sua vida em uma pátria a qual não pertence. O peregrino é aquele que caminha por terras onde ele não tem um direito nativo. O direito lhe é dado pelo benefício dos reis ou daqueles poderosos que governam. Ele não tem direito nativo. Davi diz que está ligado àqueles que vieram antes dele, por ser identificado como um peregrino, por ser identificado como aquele que não pertence a essa pátria, aqueles que estão aqui simplesmente de passagem, aqueles que estão caminhando sim, construindo as suas vidas, trabalhando, sofrendo, construindo, mas que ainda assim não pertencem a essa pátria. Assim como também a comunidade pactual do Novo Testamento é identificada como aqueles que peregrinam. Nós somos identificados como aqueles, não que estabelecemos moradas nesse lugar, nessa pátria, mas como aqueles que caminhamos olhando para as coisas celestiais. Ao longo de toda a história, Deus usou o sofrimento na história do seu povo, do povo de Deus, para que eles se lembrassem que são peregrinos. O povo foi levado cativo no Egito, foi assolado pela Babilônia, o povo ficou no deserto por tantos e tantos anos, sofrendo. Mas em tudo, Deus usou o sofrimento do seu povo para que todos eles entendessem que eles são peregrinos, que esse lugar não é um lugar de prazer, que esse lugar não é um lugar de alegria plena. Temos muitos momentos de alegria pela graça de Deus, mas esse lugar em que vivemos não é o lugar ao qual nós pertencemos. Nós temos uma pátria superior. Nós temos algo reservado além do que imaginamos. Aqueles que são regenerados são afetados sim por sofrimentos, por tribulações, por dores, como qualquer outro. Mas aqueles que não têm a Cristo como seu Senhor, aqueles que não estão ligados a toda a comunidade pactual através dessa identificação como peregrinos, não podem se apegar a nada. O desespero lhes toma o coração, lhes toma a mente. Vê que as suas obras são inúteis,
lhes toma o coração, lhes toma a mente. Vê que a sua marca nesse mundo não passa de sombra. Toma toda a sua energia. Vê que as suas obras de nada valem. Toma todo o seu desejo. Mas quando nós nos deparamos com essa realidade, quando nós nos deparamos com a realidade de que nossas obras são inúteis, é aí que olhamos para a obra de Cristo. É quando nos deparamos com a nossa obra que não passa de uma sombra, que olhamos para a obra de Cristo que permanecerá eternamente. É quando olhamos para as nossas obras inúteis e desesperançosos das nossas próprias forças, que o sangue de Cristo nos lava em poder. O versículo 13 conclui a nossa última parte, que chamamos de o clamor do rei, entre os versículos 12 e 13. E ele termina esse salmo de uma forma bastante, digamos, no mínimo, diferente. É comum nas estruturas de lamento que o final seja uma erupção esperançosa, seja um movimento de uma expectativa de alegria. Mas aí chegamos ao desfecho do nosso salmo de hoje. Espero que vocês fiquem esperançosos com esse versículo. O salmista diz: desvia de mim o teu olhar, para que eu me alegre, antes que eu vá e deixe de existir. Esse é o versículo que conclui o nosso salmo. Depois de renovar toda a sua esperança em Deus, o salmista agora, ele não mais clama pela presença de Deus, mas ele clama para que Deus não olhe mais para ele. Senhor, desvia o teu olhar de mim, para que eu me alegres e me vá antes que eu morra. Na verdade, é óbvio que esse versículo e esse salmo, eu acho que ele termina da maneira mais perturbadora em todo o saltério. Ele termina de uma forma que parece que é uma agonia não respondida. Parece que não existiu uma solução, não teve um desfecho. O que ele clama não é simplesmente pela ausência de Deus. O que ele está clamando não é simplesmente que Deus o abandone. O que o salmista está clamando é por uma trégua de Deus. O que o salmista está dizendo é: Senhor, eu fui vencido pela tua poderosa mão. Não precisas mais pesar sobre mim a tua mão. Não precisas mais pesar sobre mim o teu juízo. Senhor, alivia o meu fardo. Senhor, agora eu já confessei os meus pecados. Eu falei diante de Ti. Os meus pecados estão diante de Ti. Pedi perdão pelas minhas transgressões. Agora, alivia o fardo. Alivia a minha dor. Alivia a Tua mão sobre mim. Mas é interessante como esse salmo termina com uma agonia ainda permanente. Ainda termina com uma agonia que permanece, que não é respondida. E eu acho que isso tem muito a nos dizer, porque a forma de Deus responder ao nosso clamor não é simplesmente removendo a nossa agonia. Deus não responde simplesmente quando remove a nossa dor. Deus não responde simplesmente quando remove o nosso sofrimento. A agonia pode permanecer na vida do cristão. O cristão pode sofrer a sua vida inteira.
O cristão pode experimentar uma peregrinação completa em dor e sofrimento. Mas isso não significa que Deus não respondeu o nosso clamor. Isso não significa que Deus não respondeu ao nosso sofrimento. Isso não significa que Deus se calou diante das nossas lágrimas. É interessante como a resposta a essa agonia nos é dada. É interessante como vemos com a visão tão clara Cristo através desse salmo. É interessante como vemos aqui Davi como esse tipo de Cristo. Davi e Jesus sofreram a ira pelo pecado. O salmista sofre a ira pelo seu próprio pecado. Mas Jesus Cristo sofreu a ira pelo pecado de todos nós. Vimos um salmista que diante dos seus inimigos permanece em silêncio. E quando ele quebra o seu silêncio, é para confessar as suas iniquidades, para confessar o seu pecado. E temos Cristo, que diante dos seus inimigos permanece em silêncio, como a ovelha muda foi levada. Mas quando nosso Senhor quebrou o silêncio, não foi para confessar os seus pecados, mas foi para declarar vitória sobre a morte. Por mais que a agonia permaneça, por mais que a dor seja constante, por mais que o sofrimento não seja removido na nossa vida, a nossa esperança está na obra de Cristo. A nossa esperança está não naquilo que nós falamos, a nossa esperança não está naquilo que nós declaramos, mas a nossa esperança está naquilo que Cristo declarou, quando rompendo o silêncio disse, está consumado, a morte foi vencida. Diante disso, os nossos sofrimentos passam a ser menos importantes. Ainda sentimos dor, ainda permanecemos angustiados, ainda sofremos, e quantas vezes sofremos duramente. Mas sempre que sofremos, uma esperança brota da cruz. Sempre que sofremos, o sangue de Cristo renova suas misericórdias em nossa vida. Sempre que sofremos, a providência está presente em nossa vida. Sempre que sofremos, temos a esperança de que, como peregrinos, um dia estaremos na pátria a qual pertencemos. Como peregrinos, um dia o nosso Rei voltará. E quando esse dia chegar, toda a dor cessará, todo o sofrimento será removido e nós glorificaremos diante do nosso Senhor. Oremos.